Como vimos na mensagem inicial, um conceito a respeito do homem integral, ela é muito apropriada. O nosso trabalho, a nossa tarefa desta noite é falarmos sobre os caracteres da perfeição. Neste ano, já as palestras que já proferi, todas estão vinculadas ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Hoje vamos nos falar sobre caracteres da perfeição. Não vamos esgotar o assunto, obviamente, mas vamos falar alguma coisa muito séria. E gostaria de fazer um comentário sobre a mensagem que já foi projetada e lida por vocês. É inegável que nos tempos em que vivemos, a sociedade humana ainda está muito mais às voltas com a resolução de problemas criados por ela mesma, ou seja, com a resolução de conflitos de todas as naturezas, né? Especialmente aqueles voltados para o imperialismo, para o domínio de raças e de nações. E os homens que dirigem, ou que têm um certo equilíbrio, ainda não são capazes de orientar uma solução no sentido de conciliar os conflitos que atingem a todas as nações, todos os povos que vivem na Terra já no início do terceiro milênio, do século XXI. Então, por quê? Como o texto nos mostra, o que está faltando? Está faltando a integralidade do ser. Na verdade, como diz Hermance, nós somos meio humanizados ainda. Ainda temos que percorrer um longo caminho para que possamos atingir um grau evolutivo que nos condicione para vivermos num planeta de regeneração. Num planeta onde a sociedade humana terá problemas, mas com certeza não terá conflitos dos que hoje empanam a paz tão buscada, tão desejada, tão almejada por todos nós. Claro que a abordagem ela tem um efeito ilustrativo. Estamos longe de conseguir sermos homens integrais, seres integrais, mas estamos no caminho. A evolução nos trouxe até o momento presente. E com certeza somos hoje muito melhores do que fomos no passado. A cada reencarnação, a cada nova experiência, temos adquirido e incorporado a nossa natureza, a nossa essência, valores que hoje perfazem a nossa personalidade, que nos caracterizam como seres em busca do bem, como seres que são capazes de formar famílias, de educar filhos, de se portar com responsabilidade dentro da sociedade, enfim. Somos seres com muitas virtudes, mas ainda estamos longe de dominar as 3 características que fazem do ser em evolução um homem integral, ou seja, o pensar, o sentir e o querer, né? As educações, que hoje já são catalogadas como específicas pelos estudiosos e pela ciência, mas que o homem ainda não aprendeu e ainda a maioria não sabe nem bem do que estamos falando. E quando eu digo alguns, eu estou falando inclusive os educadores, que hoje são os responsáveis pela educação dos homens. Então a educação do pensar foi a nossa referência. Nos ensinaram a usar a inteligência e com essa ferramenta fomos capazes de construir muita coisa, mas ainda não fomos capazes de usar só a inteligência para o bem. Para que façamos isso, precisamos educar-nos emocionalmente, ou seja, aprendermos a sentir e a compreender o que sentimos, para depois aprender como manifestar a vontade, o querer. Sem esses 2 complementos, o uso da razão ele é limitado, é precário, ainda é insuficiente para nos tornar homens integrais. Então, feito esse pequeno introito,
vamos falar um pouco sobre o tema que nos trouxe aqui. Caracteres da perfeição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeito. Esse capítulo começa com o item 1, exatamente o tema principal do capítulo. Né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem isso também os publicanos? Publicanos, para quem não sabe, eram os coletores de impostos. Né? E eles eram indesejados pela comunidade, especialmente a comunidade judaica. Mas eles também faziam. Eles também amavam os seus entes queridos. Né? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa é a mensagem que o Cristo nos traz. E é sobre ela que nós vamos trabalhar o nosso tema. A recomendação de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, é como um modelo que deve ser entendido no sentido da perfeição relativa e de que a humanidade é capaz, aquela que mais a aproxima da divindade. O que quer dizer isso? Não estamos em condições, como foi dito no introito, a condição de sermos perfeitos. O próprio Evangelho diz o seguinte: ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial, seria transformar-nos em deuses iguais a Deus. E isso é uma coisa fora de cogitação. Não temos essa pretensão e nem teremos essa condição. Seremos um dia espíritos puros, espíritos com um grau de perfeição capazes de construir mundos, de ajudar Deus a fazer a sua obra. Mas jamais seremos perfeitos como Deus. Mas Jesus tinha que radicalizar o conceito para que o homem pudesse levar a sério o que ele estava dizendo. Então, o que esse modelo que ele manifesta é o que nós podemos fazer. Até onde está a nossa capacidade de sermos melhores do que somos? Nós costumamos dizer aqui na casa que fazemos a provocação e todo mundo nega. Se eu disser que todos vocês são orgulhosos, com certeza alguns vão seguir dessa afirmação e vão dizer assim: eu não sou orgulhoso. Mas a única razão de nós estarmos encarnados neste planeta, que é de expiação e prova, é porque somos orgulhosos. Porque o orgulhoso é aquele que se imagina melhor do que verdadeiramente é. Não porque ele seja um pretensioso, porque inconscientemente ele traz uma dose de orgulho imensa na sua natureza. E nós não conseguimos nos livrar disso. Para que nós caminhássemos do extremo, que é o orgulho, para o outro extremo, que é a humildade, teríamos que adquirir a consciência e a clareza de que sabemos exatamente qual é o nosso tamanho. Exatamente até onde podemos ir nas coisas que fazemos, nas coisas que ambicionamos, nas coisas que queremos e nas coisas que fazemos. E ainda não somos capazes absolutamente disso. Não temos clareza porque não nos conhecemos devidamente para fazer esta avaliação. Quando Jesus dizia: não julgueis para não seres julgados, ele quis dizer o seguinte: aprenda a se conhecer primeiro, para depois fazer o julgamento de outro. Na verdade, nós não nos conhecemos. A irmã se diz uma frase interessante: não somos o que pensamos que somos, não somos o que os outros pensam que nós somos o que sentimos. Se quisermos saber quem somos, temos que aprender a reconhecer e a identificar cada um dos nossos sentimentos. É uma coisa simples. Por que algo feito por outrem me incomoda? É um sentimento que todos nós temos.
que, aliás, está na raiz de todos os conflitos relacionais. Isso é prova de que não sabemos por que nos sentimos incomodados. Sabemos que sentimos incomodados, mas não sabemos por quê. Se formos em busca da razão desse sentimento, dessa emoção, com certeza vamos verificar que ainda não sabemos administrar conflitos e evitariam esse desconforto. Isso é apenas uma das abordagens que a gente faz no estudo do autoconhecimento. Mas é importante que nós saibamos disso. Nós somos os grandes desconhecidos de nós mesmos e o nosso maior inimigo é o nosso egoísmo. Se começarmos a refletir sobre essas duas questões, certamente vamos começar a perceber que temos muito o que fazer por nós mesmos, antes de ficar preocupado com os outros. A gente vai, ao longo da palestra, falar sobre algumas questões relacionadas com isso. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Fácil. Fácil ser perfeito, não é? É só isso. Em essência, a perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Se vocês se derem por satisfeito, eu posso encerrar minha palestra aqui. Ó. Vamos amar os nossos inimigos, vamos fazer o bem aos que nos odeiam e vamos orar pelos que nos perseguem. Essa é a receita. Claro que nós sabemos que isso é impossível nos nossos dias atuais, ou seja, no dia que nós, cada um de nós vivemos, porque ainda não estamos preparados para sermos aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser um dia. Se observarmos a prática de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, ver-se-á que nenhum deixa de alterar o sentimento de caridade, ou seja, a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Porque são filhos do egoísmo e do orgulho e acabam por comprometer o que é a caridade. Então, nós só deixamos de ser caridosos porque estamos impregnados desses vícios e desses simples defeitos que caracterizam todos nós. Isso não é uma crítica. E não deve ninguém sair daqui com baixa autoestima por causa dessa constatação. Nós somos assim. A nossa vida prende dessa influência, porque isso está no nosso homem velho, naquele que nos carregou até aqui, que nos trouxe nas costas e nos colocou aqui diante da vida e diz assim, por favor, me transforme, me reforme, modifique-me, faça com que eu seja melhor. E a gente tem essa proposta, mas a gente não sabe bem como, porque não nos conhecemos perfeitamente. Perfeito? O grau da perfeição do amor ao próximo está na razão direta de não poder aliar-se a qualquer defeito contrário à caridade. Ou seja, nós só conseguiremos nos livrar desses defeitos que são contrários à caridade a depender do nosso grau de perfeição. Nós só somos caridosos na exata medida da nossa capacidade. Por exemplo, o conceito de caridade muito empregado, eu desde menino aprendi, eu talvez seja um dos mais velhos da sala, tem o Walter ali que está disputando comigo, né? E eu aprendi que caridade a gente deveria fazer como o óbolo da viúva, né? Ajudar os pobres, dar esmola, fazer uma assistência aos necessitados. Mas esse não é o conceito, isso é bom, é interessante, é cristão que se faça isso. Ninguém pode negar que ajudar o próximo seja algo que não tem valor ou que não mereça consideração. Mas o conceito de caridade não é esse, não tem nada a ver com isso. Isso é assistencialismo. Você ajudar alguém que precisa de uma mão é algo que qualquer um desejaria que se fizesse consigo mesmo.
Caridade é fazer o bem a todos, é ser indulgente com as imperfeições alheias e é perdoar aos que nos ofendem. Esse é o conceito de caridade, pregado por Jesus, não sou eu que estou falando. Se quisermos ser caridosos, temos que ser bom para com todos. Ser bom para com todos significa o seguinte: tratar o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Não fazer ao próximo o que você não gostaria que se vos fizesse. Ser indulgente para as imperfeições alheias é ser autoritário, ou seja, é respeitar as diferenças, é entender que o outro, ele é alguém que tem a sua singularidade, que não tem ninguém igual a ele. Portanto, não respeitá-lo como ele é, deixa de ser caridade. Todos nós temos uma porção de defeitos, né? Na nossa relação conjugal, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, enfim, com todos. E gostamos que os outros nos respeitem como somos. Na maioria das vezes, não estamos nem aí um pouco preocupados em modificar como a nossa própria natureza. Por que não fazer o mesmo com o outro? Por que não agir com o outro da mesma forma? Respeitá-lo na sua inteireza, na sua maneira de ser, com os seus defeitos, com os seus cacuetes, com as suas chatices, né? Essa é uma das metas que nós precisamos procurar atingir, se quisermos evoluir e aproveitar esta vida de encarnados. Porque no plano espiritual a gente não consegue se livrar das imperfeições. Perfeição versus perfeccionismo. Muitas pessoas, inclusive eu, vivenciei muitas coisas achando que através do perfeccionismo eu estava no caminho da perfeição. Veja bem, toda a tendência ao perfeccionismo tem raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. Imagina a pessoa querer cortar a grama com tesoura, né? Tesoura de corte e costura. É um exemplo típico de perfeccionismo. Esse grande medo, ele está relacionado com a nossa tendência ao perfeccionismo. É fruto das nossas crenças negativas de que somos medidos apenas por nossos acertos, que nossos erros denigrem nossa pessoa. Daí as emoções de medo, de desagrado e de punição. Então, se nós estamos buscando ser perfeitos, temos que dar atenção ao perfeccionismo que há em nós. Um exemplo que a gente usa muito, inclusive, né, Flávio? A gente já conversou sobre isso, né? Se você fosse montar uma exposição de arte e ela estivesse um primor de construção, arquiteturamente e em termos de objetivos das obras de arte que ali estão, seria motivo de elogio de 100% dos frequentadores. O perfeccionista ainda assim não estaria satisfeito. Ele veria muitos problemas que não estão ao seu gosto e não se satisfaz. Então veja bem, é um desperdício de energia nós cultivarmos o perfeccionismo. Vamos ver. O homem saudável, ele controla a sua vida. O perfeccionista, ele é controlado pela sua compulsão. Essa é a grande diferença entre o homem saudável e aquele que é perfeccionista. A diferença principal entre um saudável e perfeccionista é que o primeiro controla a sua própria vida, enquanto o segundo, sistematicamente, é controlado pela compulsão pertinaz que o envolve. Então, veja, perfeccionismo não é receita, não é estratégia para atingirmos a perfeição. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês a importância desse conceito. Ainda que inconscientemente, achamos que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida.
Isso é característica do perfeccionista. O transtorno do perfeccionista é não se aceitar como espírito falível, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas. Então veja bem, o perfeccionista, ele não admite que ele pode ser falível. Ele é uma pessoa que pode cometer erros, ou que os comete. E ele passa a viver em função dos outros. Ele vive em função dos olhares alheios. Ele não tem um instante de sossego. Ele está permanentemente se policiando para que ele não seja julgado como alguém que errou. E cá entre nós, se existe uma comunidade que só tem errado, é a comunidade que habita o planeta Terra, então, da qual fazemos parte. Nós só estamos aqui porque erramos. O plano espiritual nos dá a notícia de que 90% dos espíritos reencarnados retornam ao plano espiritual fracassados nos projetos que estabeleceram antes de reencarnar. Significa que 9 entre 10, cada um de nós, vamos voltar para o plano, falando estatisticamente, obviamente. Vamos voltar para lá e descobrir que não demos conta do recado, fizemos diferente do que deveríamos fazer. Por quê? Porque somos imperfeitos, porque ainda estamos imaturos para abraçar uma causa de transformação e realizarmos-la com absoluto êxito. E isso não é desdouro, não é motivo de frustração, não deve ser motivo de desestímulo, porque nós estamos nessa caminhada porque somos assim. Somos ainda muito teimosos em nos envolvermos com os nossos objetivos. Os verdadeiros objetivos que Deus traçou para cada um de nós, que é sermos melhores. Quem de vocês não tem filhos ainda, os terá um dia e com certeza vai entender o que eu vou falar agora. Mas todos os que são pais desejam para os seus filhos o quê? O melhor. Na medida do possível, querem dar-lhes todos os recursos para que eles se hajam na vida como seres construtivos, seres capazes, seres que tenham projeção, seres que sejam independentes, que possam viver e sustentar suas necessidades sem o concurso de mais ninguém, enfim, que sejam independentes verdadeiramente. Imagine o que Deus pretende de nós. E não somos raros os pais que se sentem, às vezes, fracassados porque os filhos não nem sempre alcançam a nossa meta, o nosso objetivo. Existe uma fábula que diz o seguinte: os pais são como se fosse um arco de flechas, né? E os filhos são as flechas. O arco é um instrumento que visa alcançar um alvo. E a flecha é atirada em busca desse alvo. Mas não há nada, absolutamente nada que garanta. E por mais precisão que o atirador tenha, por mais perfeita que as condições climáticas estejam, que a flecha vai atingir o alvo com a precisão desejada. Essa é a nossa essência, a nossa vida. É assim que nós somos. Essa é a lógica da nossa existência. Então vamos em busca do alvo, mas reconhecendo que ainda somos falíveis. E não nos envolvamos com essa ilusão, amarga ilusão de que, se não formos infalíveis, estaremos fracassados. Por termos essa pretensão de sermos infalíveis, é que fracassamos. O que nos leva ao perfeccionismo? Se eu fracassar, vão me criticar. Normalmente, ficamos profundamente descontrolados quando cometemos algum erro.
Porque quando verdadeiramente alguém aponta o erro que a gente cometeu, aí então sai fumaça mesmo. Ó. Quais os distúrbios de comportamento do perfeccionista? Lentidão superlativa. Todo perfeccionista leva mais tempo para fazer as coisas do que qualquer outra pessoa que não seja. Isso é inevitável. Ele tem uma tendência à protelação das coisas que faz, porque ele tem que escolher o melhor momento, a melhor conjuntura, os melhores recursos. Ele precisa se dedicar com mais atenção e isso acaba atrasando, evidentemente, o que ele está fazendo. Ele tem uma obsessão, uma busca pela simetria. As coisas têm que estar ajustadas. É aquela pessoa que passa 10 vezes de frente de um vaso de flores e cada vez que ela passa, ela tem que dar uma ajeitada porque o vaso não está na posição correta. Né? Aquela pessoa, estou falando da mulher, né? Então eu vou falar do homem. É aquele cara que no fim de semana não lava o carro no posto porque o lavador não lava direito. Então ele pega e perde a manhã toda, do domingo, lavando o carro, né? Porque tem que ficar nos trinques, né? Ficar absolutamente limpo e reluzente. Então, é isso aí. E ele reverifica tudo que ele faz. Ele está sempre conferindo, verificando se não deixou nenhum rabo. Enfim, o perfeccionista é um obsessivo pelas coisas perfeitas. E não há como você fazer coisas perfeitas quando você não é perfeito. Nem um cirurgião que está acostumado a fazer milhares de operações da mesma enfermidade consegue o mesmo padrão de qualidade. Temos aqui médicos que podem confirmar o que eu estou dizendo. Em todas elas. Sempre haverá uma circunstância, algo inusitado, uma situação imprevista, que vai depender da sua habilidade, mas ele não tem garantias de que ele vai fazer um trabalho absolutamente perfeito. E nem por isso eles deixam de fazê-lo e ter êxito. Essa é a grande questão. Não precisamos do perfeccionismo para fazermos o que temos que fazer. Nós temos muita condição de fazermos tudo o que precisamos sem termos que cultivar essa obsessão. Portanto, a necessidade de ser impecável e demonstrar sapiência, isso é uma questão do orgulho. O que está por trás do perfeccionista? Ele tem que parecer que ele é o bom, que ele sabe das coisas, que ele sabe fazer. Não, pode deixar que isso aí só eu que sei fazer. Não te mete nisso, não, ele precisa mostrar que ele sabe. Ele não admite o erro e não perceber o que é o verdadeiro fracasso, a busca da perfeição doentia perturba constantemente sua zona mental. Ele passa a ser um doente mental. Nós todos somos doentes da alma. Temos imperfeições, somos invejosos, somos ambiciosos, somos egoístas, somos orgulhosos. Tudo isso são doenças da alma, do psiquismo humano. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana para que possamos depurar a nossa condição evolutiva. Então, mas o perfeccionista, além disso, tem uma doença que o perturba constantemente mentalmente. E nesse clima de perturbação, ele busca controlar a ordem exterior, vigiando de comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Essa é uma outra característica do perfeccionista. Ele precisa consertar o mundo, porque as coisas que ele faz têm que ser perfeitas. E os outros, então, nem digam, né? Se não fizer perfeito, ele não vai concordar mesmo. Como ele não concorda nem com aquilo que ele faz, dirá com o que os outros fazem. Se essa coisa for feita para ele, então, tem que ser perfeita. Né? Então ele vive querendo corrigir tudo que está à sua volta, porque ele dificilmente vai estar contente, satisfeito com o que se lhes apresenta. Portanto, vamos atentar o seguinte: não existe perda definitiva com o erro.
Ao contrário, apenas uma experiência de aprendizagem. Gente, eu estou falando de uma coisa pontual, mas que tem uma significância tão ampla na nossa vida. Porque a nossa vida é plena de erros. Quem tiver condições de me contestar, o faça e eu respeitarei. Porque eu não sou dono da verdade, né? Certamente é mais um erro meu. Mas nós vivemos errando. Nós atravessamos jornadas encarnatórias múltiplas e cometendo os maiores erros, nos envolvendo com problemas de vícios graves, construindo hábitos perniciosos e às vezes carregamos esses hábitos, esses vícios por encarnações sucessivas. Eu vou contar para vocês um caso muito trágico, muito doloroso, mas que é emblemático do seu ponto de vista do que reflete o que seja o erro. Chico Xavier foi abordado por uma senhora que pedia ajuda, pedia que ele a ajudasse diante do seguinte problema. Ela tinha um filho que estava na idade de adolescência e tinha nascido cego e surdo e sem os 2 braços. E nessa altura ele foi acometido de uma doença grave nas pernas e os médicos que o internaram diagnosticaram a necessidade de amputar as pernas. A mãe, obviamente, no desespero absoluto e limite, foi em busca de ajuda. Eu preciso, meu filho já não tem nada. Né? Esse ser já é um desgraçado por natureza. Ainda vão lhe cortar as pernas. E ela comentou, inclusive ele está num desespero tal que ele já quer se matar, ele está querendo se suicidar porque ele não aguenta tanto sofrimento. E o Chico ficou, como qualquer um de nós ficaria, além de assombrado com o quadro, né? Muito, como que eu vou ajudar essa irmã de você? Nessa hora, Emmanuel soprou no ouvido dele. Chico, diga para a mãe que esse espírito, que hoje é filho dela, é um suicida inveterado. Ele se suicidou nas últimas 10 encarnações. Os médicos estão certos. Amputar-lhe as pernas é para o seu próprio bem, para que ele não tire mais uma vez a sua vida, porque foi a única coisa que ele implorou a Deus, que lhe desse a oportunidade de reencarnar e que ele não cometesse mais uma vez suicídio. Então veja o seguinte, esse quadro, que é dramático, mas é verdadeiro, não estou aqui inventando, né? Ele mostra que nós somos contumados errantes, nós estamos sempre errando. Por mais que as nossas penas, as nossas dificuldades se nos apresentem. E também nos mostra que é preciso levar a sério a reencarnação, porque ela é o único meio de nós redimirmos do que fizemos de errado no passado, o que quer que seja. A lei de justiça, a justiça divina se manifesta de uma maneira tão interessante. Eu vou fazer uma abordagem para vocês aqui, que eu, quando aprendi sobre ela, eu me surpreendi enormemente. Nós somos seres que, para viver num planeta e num mundo de relação, como é o universo, ele é parte física e parte espiritual, nós precisamos desenvolver o nosso espírito com um corpo quintessenciado, que é o perispírito. É um corpo que não se extingue com a morte do corpo físico. Nós temos o corpo físico, que é um instrumento para que a gente possa viver na Terra. E temos o perispírito, que é a matriz energética desse corpo que temos. Quando esse corpo perece, o perispírito vai com o espírito e é através dele que ele se manifesta no plano. É por isso que os espíritos são reconhecidos pelas personalidades que viveu na Terra através da moldagem que o perispírito dá ao espírito, já que o espírito não tem
não tem forma. Muito bem. Nesse perispírito está instalado o inconsciente do espírito em processo de evolução. Haverá um momento na evolução lá na frente, milênios e milênios lá na frente, que nós dispensaremos o uso do perispírito. E seremos um foco de energia gravitando no absoluto. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Então, veja bem, a lei divina está toda inscrita no inconsciente do perispírito. E quando nós descumprimos essa lei, ainda que inconscientemente, nós impregnamos o perispírito de toxinas psíquicas que vão gravar de maneira indelével, ou seja, enquanto o espírito não depurar aquela ferida que foi gravada no perispírito por descumprimento de uma determinação divina, ele estará sujeito a se reencarnar e se corrigir. Perfeito? Então, veja bem, para sermos perfeitos, temos que nos depurar. E para depurar, precisamos reencarnar. Essa é a máxima que ninguém pode negar. Para muitos, a reencarnação ainda é um dogma, porque a ciência, só muito aos poucos, está conseguindo descobrir que existe algo de importante, de muito sério, na reencarnação. Mas ela não é uma coisa ainda que a ciência já assina embaixo. O Espiritismo e a doutrina vem falando isso como se fosse um dogma. Mas o que justifica a aceitação desse dogma é a sua lógica. É a sua lógica. Porque a reencarnação, está sendo dita aqui em várias palestras, eu não vou me alongar nisso. Ela só se justifica porque Deus precisa ser justo. Se nós admitirmos que Deus, para ser Deus, tem que ser justo, ele tem que ter uma estratégia para que nos convença de que estamos sobre uma justiça verdadeira. Uma justiça que não premia e nem castiga. Ela dá a todos a oportunidade de buscarem a felicidade. Muito bem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, disse-nos Jesus. Mas, veja bem, vamos ser perfeitos sem áreas de perfeição presunçosa, e sim com respeito a um crescimento gradual, sem martírio ou desgaste. Não vamos nos martirizar porque não conseguimos ser perfeitos ainda. Nós o seremos um dia, tenhamos certeza. Confiemos. Se temos fé, devemos acreditar nisso. Contentemos, ou melhor, contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais. O tempo é o dom da relatividade em que nos coloca Deus para que nós caminhemos a nossa jornada. E a prática depende de nós, nos esforçarmos para fazer o melhor. Reflitamos, será que estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou estamos simulando possuir uma santidade que sequer suporta o toque da menor contrariedade? Porque essa emoção de possuir essa santidade é muito comum. Especialmente nos espíritas mais antigos. Todo espírita mais antigo acha que, terminando a vida, vira santo. Vai ser recebido com tapete vermelho. E é uma pretensão realmente despropositada. Não tenho nada e nem estou falando mal dos meus companheiros da doutrina. Na verdade, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente acha que o Espiritismo é que nos vai dar o caminho para que nós sejamos perfeitos. E ele dá verdadeiramente. O ser espírita, mais do que tudo, é descobrir que existe o consolo da infinitude. Que nós somos seres eternos, que não acabamos de forma nenhuma, e que teremos todas, tantas quantas forem necessárias, as chances de nos havermos com a nossa transformação. Mais um trechinho só. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, fala sobre amai os vossos inimigos. Sobre isso eu queria falar um pouquinho para vocês. Retribuir o mal com o bem, essa é a proposta. Sempre. Se queremos ser indulgentes para com os defeitos alheios, toda vez que recebermos o mal, retribuamos com o bem.
Jesus disse: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Isso foi dito lá por Moisés, lá 6.000 anos atrás, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E ele já repetiu isso, né? Que fazem assim também os publicanos e os pagãos. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aqui ele estava se referindo à diferença que deveria ser cristão, né, aqueles que ouviam a Jesus, do que os escribas, que eram os representantes da lei judaica e que ditavam as regras que tinham, digamos assim, ligação com Deus. Então, mas eles tinham as regras deles, né, que eram oriundas dos 700 artigos da lei mosaica que foi dita e escrita por um homem. Foi Moisés que escreveu, porque ele precisava disciplinar o povo hebreu, que ele levou para a terra da promissão e viveu com eles 40 anos. Imagine um povo rebelde, um povo massacrado pela escravidão dos egípcios, que precisava de disciplina. Então ele fez um monte de leis. E eram essas leis, aliás, que os judeus ainda conservam até hoje e respeitam, mas que Jesus diz: não odiareis os vossos inimigos. Vocês têm que amar os vossos inimigos. E aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Eram regras que Jesus transmitiu aos homens daquela época, porque essas coisas eles não faziam. Eles não faziam, achavam que não era direito fazer. E ainda hoje, muitos de nós ainda não fazem. Portanto, se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Essa é a primeira manifestação de atitude, se nós desejarmos ser perfeitos. É difícil? É muito difícil. Mas é o caminho. Enquanto houver revide, enquanto houver vingança, enquanto houver incompreensão, nós não caminharemos. Estacionaremos na nossa santa ignorância, porque nós fazemos isso porque somos vítimas do nosso egoísmo. Eu disse aqui que o egoísmo é o nosso maior inimigo. E é mesmo, porque nós só fazemos essas coisas porque somos egoístas. O nosso ego fala mais alto. Onde é que eu vou ficar nessa situação? Como dar a minha outra face para alguém que me esbofeteia? E afinal de contas eu tenho sangue de barato? É ou não é uma das nossas características? Eu diria o seguinte: isso, menos que um defeito, é uma fraqueza que nós temos. Porque nós estávamos conversando outro dia naquela sala, nos trabalhos de quarta-feira, e alguém afirmou o seguinte, que para ser suicida tem que ser muito, muito macho, muito valente. E eu diria com toda certeza que ser suicida é uma demonstração de fraqueza, de covardia, porque é incapacidade de enfrentar quaisquer problemas que a vida nos apresenta. Vocês vão dizer, claro, para você é fácil, você não teve nenhum problema que levasse a pensar em suicídio. Realmente, graças a Deus, não tive. Mas ainda acho que não existe nada que possa acontecer no mundo que justifique alguém tirar a sua própria vida.
Então, veja bem, os nossos erros são frutos da nossa ignorância. Nós os cometemos porque não sabemos o que estamos fazendo. Jesus também nos ensinou sobre isso ao ser crucificado. E pediu a Deus que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. E alguns amigos, algumas pessoas dizem para ele, como que não sabia o que estava fazendo? Como? Acho que um gendarme romano não sabia que enfiando a lança no coração de Jesus, ele estava querendo matar ele e tal. E eu diria o seguinte, o que eu aprendi com a doutrina e com os espíritos, o que eles faziam, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Não tinham ideia de consequência, não tinham ideia de que precisariam respeitar. Eles não tinham o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, um monte de argumentos que podem ser evocados para dizer que as pessoas que fazem as coisas erradas não sabem o que estão fazendo. Então a gente abraça a doutrina e começa a se perguntar, o que é doutrina pode me ajudar? Muita gente vem à casa espírita e quer ser curado de uma doença, quer ter um problema resolvido. E esse não é o propósito da casa espírita e nem do espiritismo. O espiritismo não tem pretensão de curar ninguém. O espiritismo não tem a pretensão de resolver o problema de ninguém. O espiritismo tem uma única proposta: dar aos seres, quaisquer que sejam, espíritas ou não, porque o espiritismo não foi feito para o espírita, foi feito para os espíritos. E espíritos somos todos nós, os 7 bilhões que habitam o planeta. Para dar a eles ferramentas para que eles possam se colocar diante da vida e tirar da experiência o melhor proveito. Se nós não tivermos essa clareza, nós vamos nos frustrar com o que a doutrina pode nos oferecer. Tenham essa percepção. Se vocês saírem daqui com esta ideia de que é importante reconhecer que na doutrina eu vou encontrar recursos para que eu seja forte para enfrentar as adversidades, para manifestar a resignação diante das coisas que não têm solução. Coloque-se na posição de alguém que está com um câncer terminal e que não tem a fé de imaginar que pode permanecer um ser íntegro, um ser integral não sei o que eu estou dizendo, um ser independente que poderá continuar tomando conta da sua vida, porque ele não tem mais esperanças. Percebe? Eu preciso ter essa convicção. Eu preciso saber que eu estou aqui passando por uma experiência e só quem me dá essa certeza é a doutrina dos espíritos. Pois foi ela que nos disse que somos espíritos passando por experiência humana, que a vida continua, que o corpo é apenas um instrumento transitório, que nada do que tem na terra nos pertence, nada do que nós conquistamos, né, com os nossos esforços, conseguiremos levar para qualquer lugar que não seja um outro terreno na terra. Fora daqui não terá nenhum valor e não conseguiremos levar. São lições que todos nós aprendemos. Essa lição eu não preciso dizer para ninguém, todos nós sabemos. Agora, precisamos ter a certeza de que eu posso crescer. E para crescer, eu preciso ser humilde. Eu preciso saber o meu tamanho. Sob pena de me frustrar, de atrapalhar meu propósito, de contornar o projeto reencarnatório que eu fiz, que eu assumi, antes de entrar no útero da minha mãe. Eu me reuni com amigos espirituais que ajeitaram as coisas para que eu viesse. E eu assumi o compromisso: Adora, você vai lá, você vai fazer isso, você vai ter filhos, você vai ter dificuldades, você vai fazer isso, aquilo, então nós vamos te ajudar. Só tem uma coisa, você vai esquecer de tudo que nós estamos conversando. Tá? Fique ligado, se ali a nossa inspiração, você vai ter grandes indicadores. Né? E aqui estou eu. Com certeza vou voltar e eles vão dizer: olha, na sua lista aqui faltou um monte. Mas muitas coisas você fez.
E eu acho que isso vai acontecer com todos nós. Então vamos ter essa convicção, vamos continuar acreditando em Jesus, porque Jesus é o responsável pelo planeta. Jesus tem mais a ver conosco do que nós podemos imaginar. Jesus é o único Espírito dentre a criação divina que zela por nós, ainda que nós não queiramos. Ainda que nós nos esqueçamos dele. Ainda que muitos ainda tripudiem da sua sorte como mártir. Ainda que muitos acham que ele foi apenas um revolucionário, sem consequência, como eu tenho lido aí na literatura disponível. Enfim, os homens têm o direito de pensar, de julgar, né? Somos portadores do livre-arbítrio. E com ele podemos fazer o que queremos. Mas não percamos essa possibilidade, essa oportunidade de considerar o que ele nos deixou como um verdadeiro, uma herança preciosa. Mahatma Gandhi diz o seguinte: se os evangelhos que foram escritos a respeito das obras da vida de Jesus fossem destruídos definitivamente e fosse preservado o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, todo o código de ética de que o homem na terra precisa para crescer estaria assegurado. E ele foi deixado por Jesus. Então veja, é alguém que merece crédito para dizer o que disse. E Sócrates lá atrás, bem antes, 400 anos antes de Cristo, já disse, respondendo ao discípulo, como ser perfeito? O Sócrates diz, alguém já sabe a resposta aí? Conhece-te a ti mesmo. É o desafio que eu faço a você. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado pela atenção.